Muito de bem. volta. Tem Vamos lá. Entrevista, né? Tem entrevista pra gente fazer. Vamos seguir aqui o nosso jornal, nossa última hora. Agora nós vamos falar. Você que está em busca de um emprego, trouxemos mais cedo os dados, por exemplo, do CAGED, do Ministério do Trabalho, para nossa região e, claro, aqui para Guaratinguetá. Algumas pessoas já se recolocaram, já conseguiram seu primeiro emprego, mas tem muita gente na busca, na luta. Mas você sabe como as empresas têm feito, como algumas empresas estão buscando os profissionais no mercado? Você tem ouvido aqui de tempos em tempos nós falarmos, por exemplo, das tecnologias, das inteligências artificiais, né? Que podem impactar a nossa vida e já impactam em tudo. Mas você sabia que os processos seletivos também estão sendo atualizados, modernizados e utilizados na contratação de trabalhadores? É sobre isso que a gente vai conversar e muito mais, sobre contratação, sobre compartilhar conhecimento com o Luiz Namura. Ele já está aí conectado conosco, Carol? Já muito tá aqui bem. Com a gente. A gente vai dar bom dia aqui pro Luiz. Luiz Namura, muito bom dia, obrigado, um grande prazer falar com você aqui na Máxima FM para Guaratinguetá e toda a nossa região aqui do Vale. Prazer é todo meu, um bom dia para toda a audiência, para vocês. Vamos falar de um assunto super importante, que é a inteligência artificial, que alguns ficam assustados e outros ficam empolgados, e outros não sabem se ficam assustados ou empolgados. É verdade. Então o recrutamento pessoal já está usando a inteligência artificial, meu Deus. O Luiz é engenheiro, formado pelo ITA, um dos institutos mais importantes do nosso país, da América Latina e de todo mundo, com grande renome. Hoje o Namura dedica seu tempo como mentor e conselheiro para diversas empresas, é defensor do compartilhamento de conhecimento, adoro isso e é isso que a gente quer falar, Namura. Explica primeiro por que tem gente que não está interessada nessa tal inteligência artificial. Já que a gente fala que a tecnologia está aí para todo mundo, a gente está em contato com a tecnologia o tempo inteiro, mas tem gente que ainda não se ligou nisso? É verdade. Isso acontece com todas as tecnologias. Com a introdução do computador há 50, 60 anos atrás, a chegada da internet, a gente tem sempre aquelas pessoas que são os que criam, são os criadores, aí em torno de 3, 4% da massa da população. Tem os early adopters, desculpa falar a palavra em inglês, mas se usa, aqueles que adoram a tecnologia e logo que aparece eles querem testar. Esse grupo é de mais ou menos 16% das pessoas. Depois disso aparece um grupo que espera ver alguns resultados iniciais para começar a adotar. Esse grupo tem 34%. E outro grupo de 34% que são os que demoram um pouco mais. E tem um grupinho lá de 4, 5, 6, 7%, que esses aí são refratários. Só quando os concorrentes estão fazendo isso, ele vê que não tem mais condições de não fazer, ele adota. Então isso é natural em qualquer tecnologia, não seria diferente com a inteligência artificial. Só para completar, a diferença é que a inteligência artificial não é mais uma pequena novidade, é uma mudança de mundo, totalmente diferente de todas que vieram. E as pessoas que não perceberem isso rapidamente vão ser ultrapassadas por todas aquelas que percebem isso rapidamente, já começaram a usar, mesmo com medo. A gente aprende a se relacionar com as pessoas, né? E sempre estamos aprendendo a esse relacionamento interpessoal. Numa entrevista de trabalho, quando eu vou me portar para concorrer a uma vaga, eu sempre tenho que estar atento aos sinais que eu coloco, né? O que eu consigo passar para aquele profissional de RH que está me analisando. Agora nós vamos ter que aprender também a nos relacionar com os robôs, né? Para quem vai estar ali analisando a tecnologia, que vai analisar o nosso comportamento, que vai analisar o nosso currículo, as nossas competências. Vamos ter que desenvolver também essa habilidade, né? Com certeza. A inteligência artificial, ela tem usos assim tão fantásticos, já está na nossa vida há muito tempo, só que a gente não percebia isso. Você, quando usa um Google Maps, por exemplo, ou um Waze, ali, dentro daquele aplicativo tem muita inteligência artificial para te levar do ponto que você está para o local que você quer, só que você não percebe. Com a chegada das inteligências artificiais generativas, aquelas que basicamente conversam como se fosse um humano com você, isso expandiu muito o uso da inteligência artificial, porque facilitou para as pessoas utilizarem a inteligência artificial. E ela, por exemplo, nos departamentos de recursos humanos, eu posso
pedir para a inteligência artificial, pedir realmente, até falando, escuta, eu estou com uma vaga para um técnico de TI, por exemplo, e eu queria que esse técnico de TI soubesse o máximo possível de uma certa linguagem. Eu defino isso e peço para a inteligência artificial fazer um teste para mim, para saber se essa pessoa que está sendo entrevistada, ela consegue resolver questões do dia a dia, às vezes não questões técnicas, questões comportamentais. E a inteligência artificial vai criar um perfil do colaborador que a gente ideal. Aí o pessoal de RH vai olhar para aquele perfil e falar, não, é isso mesmo que nós queremos, porque às vezes escapam coisas do RH que ele não percebe que são importantes na contratação dessa pessoa. Então a inteligência artificial vai ajudar o pessoal de RH a definir um perfil ideal para aquela pessoa que se candidata, a gente saber se ela tem as competências técnicas, hard skills, e as competências comportamentais, soft skills. Eu costumo dizer que às vezes você contrata alguém pelo currículo e demite pelo comportamento. Exato. Essa era a minha dúvida, se a inteligência artificial também ia analisar essas competências comportamentais. Uma vez treinada, né? Sempre é bom explicar isso, quem treina a inteligência artificial somos nós, seres humanos, né? Que passamos, que alimentamos isso para ela poder corresponder a esse anseio. Então, as questões comportamentais também já são analisadas pela inteligência artificial. Sem dúvida alguma, elas são fundamentais. Voltando àquela frase que eu citei, que a gente contrata pelo currículo e demite pelo comportamento, hoje, cada vez mais, as inteligências artificiais vão executar tarefas técnicas, digamos assim. Ela resume um texto, ela cria um perfil de uma pessoa, enfim, uma série de atividades que no dia a dia nos tomam muito tempo, ela pode fazer isso com muita proficiência. Agora, eu quero saber se essa pessoa vai se comportar adequadamente, por exemplo, quando tiver um trabalho em equipe, se ela não vai querer impor os conceitos dela aos demais, e os demais ficam refratários e o projeto como um todo não acontece por um problema de comportamento. As inteligências artificiais podem sim nos ajudar a definir quais são os comportamentos que essa pessoa necessita ter para que um trabalho em equipe seja bem executado. Ô Luiz, me chama a atenção nisso que você fala, porque um dos grandes problemas na contratação de pessoal é colocar a pessoa certa no lugar certo. Como você bem disse, muitas empresas ainda contratam pelo currículo e nem sempre pela, de fato, competência, a capacidade da pessoa de se adequar àquela função. Isso pode, então, ou já está, e talvez você já possa até trazer essas informações, gerar menos rotatividade, assertividade. As empresas, inclusive, vão ter economia na contratação dos seus profissionais? Sem dúvida, você tocou num ponto fundamental. Hoje o mundo está dividido em muitas tribos, concorda comigo? Sim. Imagina você de terno e gravata num campeonato de surf. Você vai ser visto como uma pessoa esquisita, no mínimo, né? Chamar atenção é certeza que você vai chamar. Ou seja, o que é mais importante para que a gente tenha uma empresa que vá adiante é que as pessoas tenham a competência para executar as tarefas que lhes são propostas. Isso o currículo pode nos ajudar saber do conhecimento da pessoa, mas mais importante do que isso é fazer com que essa pessoa adquira e se encaixe adequadamente na cultura organizacional. Existem empresas, principalmente no Vale do Silício, as iniciantes, as startups, que a cultura é o camarada ir lá de bermuda, é isso mesmo. Dar soco naqueles, não sei como é que chama aquele negócio de boxe lá que o cara dá soco. Enfim. O saco. Aquilo é um ambiente razoável. Se você for na Faria Lima, não existe esse ambiente. Justo. Entendeu? Então, se adequar à cultura da empresa é tão importante para a empresa quanto para a pessoa, porque senão toma um tempo imenso para recrutar, selecionar, fazer o onboard, treinar essa pessoa. Depois de 6 meses, ela fala, não é bem isso que eu quero, e vai embora. Os dois perderam. Identificar se esta pessoa se adequa à cultura da empresa é hoje um parâmetro fundamental para o crescimento da empresa
e para manutenção dessas pessoas que entram nessa empresa, para que elas tenham um plano de carreira e cresçam adequadamente junto com essa empresa. Agora, o que todo mundo tem medo, viu, Luiz? A inteligência artificial vai tirar o meu emprego, não vão ser mais contratadas pessoas, a inteligência artificial vai ser treinada para fazer as funções que hoje todo mundo faz. Esse é o maior medo que ronda esse advento da inteligência artificial dentro da nossa vida, do nosso dia a dia. Eu penso que ela vem complementar, não tem como a inteligência artificial funcionar sem o ser humano. Isso não, na minha concepção, posso estar errada, mas essa mística, né, que existe em torno disso, ela realmente pode acontecer? Muito legal você tocar nesse assunto, você não está errado, você está absolutamente certa. Só que isso é uma coisa da natureza humana. Quando as máquinas a vapor começaram a aparecer na Inglaterra, na Revolução Industrial, todo mundo achou a mesma coisa, o ser humano não mudou não. O ser humano é o mesmíssimo, com os mesmos medos. Eu escuto essa história das pessoas e ela é natural, é real, o sentimento é real, não a conclusão é falsa. O sentimento é real de que aquilo vai substituir. Então vamos entender a seguinte coisa: a inteligência artificial, ela depende de duas coisas: de uma entrada de informações, ela processa, e tem a saída dos resultados. O que ela faz é o miolo. Se você não colocar informações adequadas, tem até uma frase em inglês que fala garbage in, garbage out. Lixo na entrada gera lixo na saída. Veja, a inteligência artificial, ela está num estágio em que ela não substitui o ser humano, ela é um copiloto das tuas atividades. Assim como hoje eu uso uma calculadora como um copiloto, e há 50 anos atrás eu fazia a conta na mão, e hoje ninguém diz que a calculadora me substitui, porque se eu não colocar os dados eu não tenho resultado. A inteligência artificial é mais potente, ela faz certas coisas com muita velocidade e poupa seu tempo para duas coisas: para fazer uma pergunta inteligente e para analisar a resposta. São funções nobres. Hoje, eu diria que as pessoas, até que são mais velhas, elas vão ter muito mais benefício do que as mais novas ao utilizar a inteligência artificial. Por que eu falo isso? Porque para utilizar bem, eu tenho que saber fazer perguntas, que é o tal do prompt. A juventude tem preguiça de pensar, né? Não, é mais do que isso, falta repertório, não sabe fazer a pergunta. Se eu pedir para um jovem, faça a avaliação de uma empresa, ele nem sabe o que é valuation. Ele não tem repertório para fazer a pergunta e, portanto, não terá repertório para utilizar a inteligência artificial. Por isso que muita gente hoje, que já estava fora do mercado de trabalho, está sendo requisitada para voltar, porque como ele tem repertório, ele sabe fazer a pergunta para a inteligência responder, e ele tem conhecimento para analisar. Então, a inteligência artificial ela não está no ponto de substituir o ser humano. Quem vai substituir o ser humano é outra pessoa que usa a inteligência artificial. Exato. Sabe usar. Saber usar, né? Educar a população para saber usar essa ferramenta, não repelir, achar que não, isso aí é demonizar, né? Enfim. Ô Luiz, para quem está nos ouvindo, tá falando, nossa, que papo legal, bonito, tô entendendo nada. Tem gente que pode estar nesse sentido. Tô procurando meu emprego. Quer dizer que a empresa, então, vai saber tudo que eu faço, o que eu gosto, onde eu caminho, o que eu fiz na rede social. Basicamente, isso já acontece, né? O que, na verdade, a inteligência artificial, pelo uso dos recursos humanos, como você bem disse, é só identificar melhor as nossas competências, né? E a gente não vai substituir ainda a questão do currículo. Sabemos montar muito bem e de nos apresentarmos muito bem na busca de um emprego. Sem dúvida alguma. Ela é uma prótese, a inteligência artificial. Isso que você falou, tem até uma brincadeira, acho que na internet. O camarada liga para pedir uma pizza e a pizzaria, o camarada fala, pizzaria Google, pois não? Aí o camarada fala, ué, Google? O Google comprou a pizzaria. Eu queria uma pizza, aí o Google do lado de lá fala assim, eu sei, só que quer uma pizza de massa grossa, com borda, recheado. Nossa, é isso mesmo? É isso que o senhor sempre pediu nos últimos 16 pedidos, é exatamente isso. Mas eu queria mais tal coisa. Aí a pizzaria Google fala, não, o senhor não pode, porque o senhor está diabético e esse tipo de pizza vai atacar só diabetes. Ou seja, as inteligências não artificiais, mas tudo que está na internet sabe muito da gente, porque a gente deixa rastros. A gente deixa rastros. Então, ou a gente aprende a conviver com esse mundo em que os nossos dados estão ficando mais acessíveis a todo mundo, e nós fazemos isso. A gente coloca fotografia dos filhos na internet, depois quer que as pessoas não façam alguma atitude, às vezes, contra os nossos filhos. A gente tem que cuidar, tem que ter um modelo mental diferente para cuidar o que você faz com os seus dados hoje em dia. Porque você está disponibilizando esses dados. Então,
a inteligência artificial não é nem um demônio, nem um deus. Ela é uma ferramenta que pode ser muito bem utilizada, poupar seu tempo, aumentar sua inteligência. Inteligência é a capacidade de resolver problemas. Se você antes dela resolvia X problemas e agora você resolve X mais 10, você ficou mais inteligente. Então ela aumenta a sua inteligência, basta você começar a usar. Se alguém me pergunta, o que eu faço para aprender sobre inteligência artificial? Começa a usar, começa a fazer pergunta, que é muito simples. Há um tempo atrás, quando eu tinha uma dúvida, eu ia atrás do Google, colocava lá naquela caixinha. Agora eu vou atrás inteligência artificial e coloco lá na caixinha e vejo o que ela responde para mim. Eu vi uma frase, uma vez, uma fala de um cara que estava fazendo um bate-papo de inteligência artificial, falando sobre isso. Aí o cara falou assim, aquela frase fala, penso, logo existo. Né? Se a inteligência artificial começar a pensar por nós, então o ser humano vai deixar de existir. Era uma fala, uma reflexão que ele fez, mas é o que o Luiz está falando. Ela não vai pensar sozinha, vai chegar num patamar onde de tantas informações em que ela foi abastecida, ela vai conseguir gerar um próprio pensamento. Vamos ter que viver para ver se isso vai acontecer mesmo, né? Ela faz umas coisas interessantes. Você tocou num ponto que me chama muita atenção, que é muito bonito. Olha os vacilos de raciocínio. O camarada fala, penso, logo existo, então se ela pensa, eu não existo. Não, isso não é verdade, porque a Renata está aqui do meu lado, você está aí, eu estou pensando, eu existo, você está pensando, você existe. Não é porque você pensa que eu não existo. É verdade. Os dois podem pensar e os dois existem por conta disso. E ela, na realidade, aí seria um papo mais técnico, ela sempre está colocando uma palavra e prevendo qual é a próxima palavra. Isso. É uma coisa bonita que ela faz, e o jeito de fazer isso é lindo, é absolutamente lindo essa sacada. Simplesmente é como se tivesse, acho que a melhor palavra para definir, para dar um contexto para as pessoas, você é o piloto do avião e do lado tem um copiloto que te ajuda a fazer coisas. Por isso que a gente chama de copilot. A Microsoft chama a inteligência artificial dela de copilot. O Google chama de Gemini, ou Gemini, como você quiser falar, e por aí vai. Mas é um auxiliar, é uma prótese para a sua inteligência, para você fazer melhor e mais rápido uma série de coisas. Maravilha. Excelente. Ô Luiz, e o podcast continua, retoma, como estão os trabalhos? Faça o convite para o pessoal poder te acompanhar aí, a galera do empreendedorismo, quem quer inovação, quem está focado nessa área que é importante. Nós temos uma região que tem crescido muito, muitos bons empreendedores. O Vale é uma potência. Celeiro, né? É verdade. Eu acho que aqui, pelas universidades que nós temos, pela tradição que o Vale tem de formar pessoas de alto nível, isso continua. Educação é a base de tudo, todo mundo fala isso, e o Vale entendeu isso e praticou isso nos últimos 40 anos. Olha a potência que o Vale, de uma região cafeicultora, se transformou. Verdade. O podcast continua, a minha equipe me força a continuar, eu adoro aquilo, de vez em quando tenho vontade de dar uns tapas, né, de tanto trabalho que eles colocam para mim, mas toda segunda-feira às 18h59 ele está no ar. E tem cortes que a gente coloca no YouTube para as pessoas que se interessam e querem fazer alguma coisa na vida, empresariar, não sabem como dar o primeiro passo, ou quem já está empresariando, que quer melhorar o que faz, fazer mais bem feito aquilo que já é feito, a gente procura contribuir com essas informações no podcast. Excelente. E para quem quer encontrá-lo no YouTube ou nas plataformas que você gosta aí, de tocadores, Cérebro do Namura. Procure, vale a pena. Eu já acompanho os episódios antigos para você também se atualizar. Lá. Luiz Namura, espetacular. Portas abertas para que você volte sempre. Brasil, a próxima entrevista será com uma inteligência artificial. Eu estou esperando chegar ao ponto em que ela faça um clone de mim mesmo, para que a gente possa bater um papo com muita gente, que a gente tem carinho, a gente tem um carinho especial por vocês. Parabéns pelo programa. E na próxima oportunidade que for necessária, eu estou aí à disposição de vocês. Valeu, ótimo excelente dia. Trabalho, sucesso sempre. Tchau, valeu, Luiz. Quero agradecer aqui a toda a equipe do Luiz, que gentilmente esteve conosco nessa semana, em especial a Patrícia. Valeu pelo carinho, beijão, atenção. Pra vocês. Tudo certo, show de bola, e acompanhe os trabalhos do Luiz. Tem muita coisa e coisa boa para você que quer empreender e crescer na vida, crescer profissionalmente.